Boa noite, irmãos. Essa é a página Fé e Amor Fraterno. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, Nessa série em parceria comigo, com a Priscila do Estude Kardec e com o Vinícius da página Didática Espírita. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, dos itens 23 ao 31. É a última parte do estudo desse capítulo, que é o capítulo mais longo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para começar, nós vamos falar sobre o item 23, os tormentos voluntários. E o livro diz: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. E continua, mais um item: que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? E essas falas foram feitas pelo espírito Fenelon de Lyon, esse espírito e especificamente nos falando sobre esses tormentos voluntários. E essa obra nos mostrando os tormentos da vida nada mais são do que tormentos voluntários, ou seja, nós mesmos criamos esses tormentos nesta vida, aqui nesta terra, Quando nós nos sentimos com ciúme, com inveja, insatisfeitos com a nossa realidade, insatisfeitos com aquilo que nós mesmos angariamos para este novo encarne aqui nesta terra. Então, os espíritos nos orientam de que a realidade que hoje nós vivenciamos é aquela que nós merecemos, de acordo com as decisões que nós mesmos fizemos, seja nesta vida atual, seja em vidas pregressas. Nós vivemos a realidade que nós mesmos construímos de acordo com as nossas decisões. E então, nós mesmos podemos aumentar as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida, podemos aumentar os nossos sofrimentos, perdendo grande tempo, perdendo muita energia com esses sofrimentos, enquanto que quando nós enfrentamos essas dificuldades, essas aflições, com a calmaria, com a resignação, com a benevolência, com a fé, nós podemos então passar por esses tormentos, por essas aflições, de forma mais tranquila, de forma mais branda. E assim nós vamos quitar esses débitos que nós temos e vamos aprender, vamos pagar essas dívidas, digamos assim. E então, somos nós mesmos os criadores de nossos próprios tormentos, E não vê em quem os fere inimigos, vê instrumentos de evolução e aprendizado. Então, quando nós compreendemos esses ensinamentos dos espíritos, não existem mais culpados. Nós enxergamos o nosso próprio umbigo, nós enxergamos que nós somos os principais responsáveis, pelas nossas dores. E os espíritos nos trazem essa difícil, embora importante, realidade, esse importante aprendizado. Isso nos dá muito fortalecimento e nos permite tomar as rédeas da nossa vida para que nós não nos coloquemos como vítimas, para que nós nos fortaleçamos cada vez mais enquanto instrumentos de transformação espiritual, enquanto filhos de Deus que se veem com a força espiritual necessária para ultrapassar essas dificuldades terrenas. E aí vem o item 24, a desgraça real. E os espíritos nos falam: toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo.
Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente a que os homens, isto é, os desgraçados o supõem. Dizem-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportarmos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. E aqui nos fazendo lembrar então as palavras de Jesus, né? Que nós todos seremos consolados, todos nós que choramos aqui nesta terra, quando nós abandonarmos esse invólucro corporal e irmos viver a vida real, e não essa vida temporária, que é essa vida no mundo material. E então, no mundo espiritual, nós iremos colher aquilo que nós plantamos durante esta vida encarnada. Nós iremos ter a total compreensão, de acordo com o nosso merecimento, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós plantamos. E lá nós teremos essa total compreensão dos nossos erros, das nossas decisões. E nós iremos então colher os frutos do que nós plantamos, do que nós escolhemos nesta vida encarnada. E então, Jesus nos orienta que o seu reino não é deste mundo e nos consola falando que, de acordo com as nossas escolhas, podemos ser consolados no mundo espiritual. Então, as dores, os sofrimentos, as dificuldades, se enfrentadas com resignação e força, com calmaria, nos leva a compreender com maior facilidade as leis divinas que nos levam ao progresso. E então, nós passamos a sofrer menos, nós passamos a diminuir esses tormentos e a enfrentar cada vez mais com tranquilidade todas as vezes que nos são colocados desafios nesta vida encarnada. E isso nos possibilita ter maior tranquilidade, maior força, né? E nos abalar menos, né? Com tantas dificuldades que vêm de encontro a nós. E o Livro dos Espíritos, na questão 984, quando Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? E os espíritos nos respondem: não, já dissemos, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes, para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, ser-lhe-á necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre, é a punição do seu passado. Então, muitas vezes nós nos defrontamos com várias situações aqui na Terra, de nossos irmãos às vezes, e nós nos perguntamos: onde está a justiça nisso? E quando nós vemos as respostas dos Espíritos, nós compreendemos que sempre existe uma resposta no passado. Sempre existe uma resposta para os sofrimentos vividos aqui nesta Terra. Mesmo que muitas vezes a venda seja colocada nos olhos daquela pessoa que sofre, e na venda e nos nossos olhos também, porque Deus, na sua infinita justiça e bondade, é misericordioso em fechar os nossos olhos para o passado, porque se nós soubermos do nosso passado, como é que nós vamos ultrapassar com o nosso mérito as dificuldades presentes? Como é que nós vamos amar o nosso inimigo na vida presente? O nosso inimigo do passado na vida presente, se nós soubermos o que ele nos fez. Se nós compreendemos a lei de justiça, nós sempre vamos aceitar este presente e vamos enfrentá-lo com maior tranquilidade. E o item 25, a melancolia, que fala:
os espíritos, né? Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido do corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações de uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que eles vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E isso quem disse foi François de Geneve, em Bordeaux. E aqui, nesse item, a melancolia, nos mostrando que o nosso espírito, quando está encarnado, vive nesse invólucro e se sente preso, porque o nosso espírito no mundo espiritual é leve, é livre. E quando nós estamos na prisão da matéria, nós queremos nos libertar. Nós queremos voltar ao nosso estado natural de espírito. Nós queremos nos ver livre dessa prisão. O espírito quer se libertar. E então, se nós nos focarmos nessa vontade de se libertar, nós não vamos aceitar a nossa atual condição de espírito encarnado. E isso pode nos abater, pode nos entristecer, porque nós estamos sucumbindo à missão que nos foi dada de estar aqui nesta terra. Nós escolhemos voltar. Nós ganhamos a oportunidade de voltar a esta vida encarnada. E se nós nos focarmos a essa vontade de se libertar, nós vamos esquecer da importância que é uma vida reencarnada nesta terra, que é uma grande oportunidade de espiar e provar os nossos débitos do passado, e uma grande oportunidade de evolução e crescimento espiritual. E como que nós fazemos isso? Buscando o real motivo de nós estarmos aqui, que é o cumprimento das nossas missões. Todos nós voltamos com incumbências, com missões que devem ser cumpridas. E se nós focarmos a nossa atenção, a nossa energia e a nossa vontade no cumprimento dessas missões que nós escolhemos antes mesmo de encarnarmos, enquanto nós nem tínhamos nascido, enquanto estávamos no mundo espiritual, nós vamos nos sentir felizes. Se nós nos empenharmos nessas missões, nós vamos nos sentir úteis, felizes, porque nós estamos cumprindo aquilo que nós viemos aqui nesta terra. Nós estamos cumprindo aquilo que nós prometemos a Deus nosso Pai, de desempenhar um trabalho na senda divina, como filhos de Deus, como trabalhadores da senda de Deus. Então, isso nos traz grande alegria, nos traz a sensação de dever cumprido, nos traz a felicidade do encontro espiritual. Então, quando nós estamos preguiçosos, quando nós ainda não buscamos essas missões, quando nós focamos a nossa energia naquilo que não é importante para o espírito, mas focamos a nossa energia nos problemas, nas tristezas, nas dificuldades, e não encontramos no mundo, nos amigos da luz, a capacidade, o fortalecimento, quando não nos conectamos ao nosso Criador, nós queremos nos desligar da matéria, nós queremos sair dessa prisão do corpo antes da hora, antes do tempo que nós nos comprometemos. E isso é uma grande infelicidade para o espírito. O espírito desencontrado se encontra infeliz.
Então é importante nós buscarmos essas missões, esse motivo de nós estarmos aqui. Porque é isso que nos leva à felicidade, mesmo estando num mundo de expiações e provas. Um mundo de infelicidade ainda, né? Porque a verdadeira felicidade é no mundo espiritual. Ainda não estamos no mundo ditoso. Estamos encaminhando. E o próximo item? O item 26. Provas voluntárias, verdadeiro cilício. E aí o livro nos diz: perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, temos que usar a nossa inteligência e o trabalho para vencermos as dificuldades da vida. Temos que usar os nossos instrumentos enquanto espíritos encarnados para superar essas dificuldades e não nos prolongarmos em sofrimentos inúteis. Nós temos, sim, que buscar sair dessas situações. Deus nos provê muita ajuda em amigos, em familiares, nas nossas missões espirituais, no nosso corpo, na nossa inteligência, na nossa capacidade mental, psíquica, espiritual. Então, nós sim podemos buscar instrumentos para abrandar as nossas aflições aqui nesta terra. E então, continua, né, no item 27. Dever-se-á pôr termo às provas do próximo? Deve alguém pôr termo às provas de seu próximo quando possa, em deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Os Espíritos nos orientam. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Então, um grande erro é o julgamento. Nós sempre temos que nos ver como instrumentos para auxiliar os nossos irmãos nos seus sofrimentos e não apontar dedos, porque Jesus nunca julgou ninguém, ele só auxiliou. Então não nos cabe o julgamento, nos cabe o auxílio ao próximo sempre. E o item 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Então, nós nunca podemos abreviar a vida de ninguém, pois Deus muitas vezes provê aquele momento de suplício e é aquele momento de dificuldade que pode causar o despertar no espírito daquele irmão que sofre. Então, nós temos que buscar abrandar o sofrimento, mas nunca podemos abreviar a vida de ninguém. A retirada da vida é um crime perante a lei divina. Como nos ensinam os Espíritos, o materialista não vê neste sofrimento a oportunidade de aprendizado, vê apenas o sofrimento. Os Espíritos nos instruem a não retirar a vida antes da hora colocada por Deus e a espiritualidade. O item 29. Sacrifícios da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Então, os Espíritos aqui nos orientando que Deus sempre conhece o nosso íntimo. Deus está em nós, está em tudo. Ele faz parte de nós. Então, Ele sempre conhece. Ele conhece o nosso íntimo e Ele conhece a nossa intenção. E então, quando nós infringimos as leis divinas, nós consequentemente somos responsáveis por essas decisões. E nós sim vamos sofrer as consequências dessas decisões, porque nós somos responsáveis por nós mesmos e pelas nossas decisões. E as infrações das leis divinas têm consequências, né?
E então, o item 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? E aí os espíritos, nos orientam. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Então, Deus sonda o nosso coração e as escolhas nobres podem, então, sempre abrandar as consequências de um ato de amor em sacrifício do próximo. Então, quando nós tomamos uma decisão que pode arriscar a nossa vida em prol do próximo, esse ato nobre, mesmo que cause a nossa morte, quem nos dirá que com essa intenção nós podemos ser salvos? Então, Deus sempre conhece o nosso íntimo e sabe quais são as nossas reais intenções. Então, a abnegação e o sacrifício são bem vistos, É bem visto pelas leis de Deus. A abnegação e o sacrifício sendo colocado em prol do nosso irmão. Isso é amar. E o amor sempre é bem visto por Deus, porque essa é a lei maior, Então, o item 31. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar-se os sofrimentos proveitosos a outrem? Temos tantos exemplos na história da humanidade, o Mestre Jesus, os profetas, Moisés, tantos espíritos de luz que vieram, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, nosso querido irmão Chico Xavier, Divaldo Franco, tantos espíritos abnegados que reencarnaram na Terra, cumpriram suas missões de amor, de paz, nos deram exemplos de tanta sabedoria, de tantas virtudes celestiais e então sofreram, se sacrificaram, deram exemplos de devotamento e nos dão um exemplo para que nós mesmos sejamos capazes de lidar com os nossos próprios sofrimentos. Então, sim, esses sacrifícios podem nos ajudar tanto moralmente quanto materialmente. Esse é o fim desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Podem mandar suas dúvidas, deixar um comentário e fiquem então na próxima semana com o capítulo 6, o Cristo Consolador, na página da Priscila, na Estude Kardec. Tenham uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima.